Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de pureza, santificação, ingenuidade, inocência. Parecem sinônimos, mas são questões muito distintas uma das outras. Nós temos que observar cada uma delas à luz da Bíblia para que nós compreendamos de fato a maneira melhor de conduzir a nossa vida, mantendo a nossa pureza, a nossa santificação, mas sem ter aquela ingenuidade que nos traga prejuízo, que nós possamos ter uma convivência sadia, uma vida saudável, para que, vivendo segundo a vontade de Deus, mesmo promovendo a santificação, a purificação necessária, nós tenhamos equilíbrio e saibamos lidar com as questões da vida. Porque à medida em que nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, vamos conhecendo o Evangelho de Jesus Cristo, Deus quer que nós tenhamos maturidade espiritual, maturidade nas questões humanas, nas questões da alma, como nós costumamos dizer, porque a alma é a totalidade daquilo que nós somos. A alma não é aquilo que nós temos, mas é de fato a totalidade daquilo que nós somos. E como observando a nós mesmos como um ser totalizado na sua integridade física, espiritual, moral, ética, emocional, psicológica. Então, quando nós observamos este conjunto de fatores que nos formam, nós classificamos isto como a alma, e a essência da alma que está em nós é Deus, que nos promove sabedoria, discernimento e direção espiritual para que nós vivamos da melhor maneira possível dentro deste mundo até a volta de Jesus Cristo, onde nós seremos reestabelecidos no projeto original, que é viver eternamente com Deus em santidade, em purificação, viver aonde não há mais pecado, nem morte, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, como nos fala o apóstolo João. Então, quando nós observamos todos esses detalhes, né, acerca de como lidar com as questões humanas e principalmente nessa questão da espiritualidade humana, nós temos que trazer o conceito da purificação, e a Bíblia utiliza muito a expressão da purificação através das mãos, que aquilo para o mundo hebraico, para os judeus, para os hebreus, aquilo que era espiritual também precisava ser expresso de uma maneira física para ser melhor compreendida. Eu classifico isso como a materialização da fé. Muitas vezes nós precisamos de elementos para nos remeter à fé. Por exemplo, uma coisa simples, mesmo se você participa de uma religião, de uma denominação que não tem características de ter símbolos a respeito da sua fé, que não tenha expressões de escultura a respeito da sua fé ou qualquer outro símbolo físico, mesmo assim, você sendo um cristão, você vai ter um símbolo maior, que é a Bíblia. E aonde está a Bíblia, você vai observar aquele espaço como um espaço diferenciado, porque isto faz parte da natureza humana, olhar para o símbolo que remete à fé e trazer na sua compreensão espiritual, na sua percepção física e emocional, psicoemocional, você traz a percepção de que ali existe um lugar sagrado, que ali existe um lugar diferenciado, que ali é um lugar, ou que ali existem pessoas que têm uma expressão de fé, uma ligação com Deus mais próxima, de mais respeito, de mais integridade. Então, a presença da Bíblia por si só, ela já traz esta natureza
ela traz esta percepção, porque é um elemento físico que materializa, de certo modo, a nossa expressão de fé. Assim, né, como nós temos dentro da expressão cristã judaica, nós temos o menorá, que é aquele candelabro de 7 hastes que representa o Espírito Santo. Para o judaísmo messiânico, né, e para o judaísmo em geral, é claro, para todos, existe também o candelabro do Hanukkah, que é do Ano Novo, que é aquele candelabro de 9 hastes, de 9 velas, por causa da questão da festa das luzes e toda a história ali da proteção de Deus, né? A Arca da Aliança. Então, Deus ele sempre nos trouxe esta questão do símbolo físico, porque ele sabe da necessidade humana de materializar a fé, de tornar visível a fé, para que nós possamos nos remeter de um modo diferente à consagração, à santificação, à purificação e ter algo a todo momento que nos remeta a Deus. Desta maneira é que na discussão de Marcos capítulo 7, os judeus, os fariseus da época de Jesus, estão ali observando a palavra de Deus dentro desta expressão da materialização da fé através da purificação da lavagem das mãos. A questão é, quando o símbolo ele passa a ser mais importante do que o seu significado, aí sim ele se torna idolatria, né? Existe uma diferença muito grande entre o que é idolatria e do que é uma representação, algo que é bastante discutido, principalmente, né, entre as divergências que há entre alguns protestantes e católicos com relação às imagens, né, e os católicos explicando que ali é um referencial e os protestantes falando que a imagem ela acaba virando um símbolo em si mesmo, tendo poder em si mesmo, né? E o católico explicando que, na verdade, não é assim, e também com outras religiões que têm símbolos parecidos. A questão é, se eu considero qualquer símbolo com poder em si mesmo, pelo simples fato da sua presença, então eu transformei aquele objeto em idolatria. E pode ser qualquer objeto, não necessariamente um objeto religioso, mas até o símbolo maior, né? Vamos dizer, a expressão do objeto maior do cristianismo, que é a Bíblia, que é nossa regra de fé e prática. Se eu pego a Bíblia e coloco a Bíblia em algum lugar, achando que a Bíblia tem poder em si só, né? Colocando a Bíblia num ambiente para trazer proteção, para colocar dentro de um carro para que aquele carro não sofra um acidente. Então, se eu transformo a própria Bíblia num amuleto, num patuá, né? A própria Bíblia se transformou num símbolo de idolatria, né? Então, quando nós transformamos a imagem, o símbolo, além do que ele representa, né? Porque enquanto o símbolo, enquanto o objeto te remete a Deus e você compreende que não há poder nele, não há problema nenhum. O próprio Deus pediu para colocar o menorá dentro do templo, representando o Espírito Santo, a Arca da Aliança representando o poder e a presença de Deus, né? E os querubins que existiam ali, a mesa da propiciação, né? Então, existiam muitos símbolos, e dentre esses símbolos, os símbolos rituais, como a lavagem das mãos, em que Marcos capítulo 7, eles estão discutindo exatamente isso, a lavagem das mãos, que deixou para eles, naquele momento, de ser um símbolo que remete a Deus diante da pureza, da purificação, ele se transformou em um ritual necessário para que Deus pudesse trazer as bênçãos através do alimento. E é esse aspecto que Jesus está combatendo. Aqui em Marcos capítulo 7, o versículo 5 em diante, ele fala assim: interpelaram a Jesus, né, os fariseus e os escribas.
Por que não andam os teus discípulos em conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Comem com as mãos por lavar. O ritual da purificação. Agora, na Bíblia, quando nós observamos a Bíblia, nós percebemos que muitas vezes a mão ela passa a ser referência de algo espiritual, de algo importante. Como, por exemplo, quando nós observamos o Salmo 24, a partir do versículo 3, olha o que ele diz: Quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, quem é que vai subir no Monte Santo do Senhor? E quem vai permanecer neste lugar? Não é só chegar lá, é permanecer lá. Tem muitas pessoas que chegam a se aproximar de Deus, mas não permanecem. Chegam a se aproximar de Jesus Cristo, mas não permanecem. Então, aqui o Salmo 24 coloca essas duas questões. Quem vai chegar, quem vai se aproximar, quem vai chegar até Deus, quem vai chegar diante de Jesus, e quem vai permanecer. São dois estágios que nós devemos observar com bastante cuidado. O versículo 4, ele já começa falando, em primeiro lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração. Por quê? O que quer dizer isto, esta expressão? Limpo de mãos, ter as mãos limpas, porque as mãos, elas representam as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos na prática. Então, a sua prática de vida, a sua expressão de vida, aquilo realmente que você faz, literalmente, expressa a sua pureza, a sua santificação. Então, o seu comportamento, o seu vestuário, a sua maneira de se apresentar, tudo isso apresenta o nível de santificação e de pureza que você já alcançou. Então, quem é que vai se aproximar de Deus? Aquele que tem as mãos limpas. É por isso também que muitas vezes na Bíblia, a Bíblia fala que nós devemos apresentar as nossas mãos a Deus, apresentar as nossas mãos a Deus para Ele ver as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, se realmente está limpo. Limpo quer dizer de acordo com as instruções dele, de acordo com as orientações de Deus. Então, se você olhar para o seu comportamento pessoal, para a sua maneira de viver, para o seu jeito de se vestir, para o seu jeito de se relacionar, o seu comportamento, as suas atitudes com as outras pessoas, no trabalho, em casa com a família, no meio dos amigos. Então, as suas atitudes, o seu comportamento apresentado diante de Deus vai ser considerado puro, vai ser considerado limpo, vai ser considerado santificado, inocente. Então, é esta a questão da apresentação das mãos. A lavagem das mãos que se fazia era exatamente a expressão física da oração, pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades e culpas a respeito do nosso mau comportamento. Mas isso não é justificativa para fazer e depois pedir perdão. Não, era a observação principalmente para não se comportar de maneira inadequada, não se vestir de maneira inadequada, não se relacionar de maneira inadequada. Então, o lavar as mãos era apresentar a oração a Deus. Agora, eles transformaram isso num ritual tão forte que o ritual passou a ser mais importante do que a confissão, do que a oração, do que a comunhão com Deus. E aí perdeu o seu valor, porque se transformou numa expressão física de idolatria. E é contra isso que Jesus está combatendo. Por isso que no versículo 6 ele coloca: respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós,
hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honra-me com os lábios, ou seja, fala o que é certo, mas o coração, o que passa na intimidade, na sua mente, né, a sua maneira de pensar, o propósito daquilo que está sendo feito, está distante do que é a realidade de Deus. Então, o ato em si passa a ser inválido, não serve para absolutamente nada. Por quê? Porque nós temos que nos apresentar a Deus da maneira que somos. O Espírito Santo vai nos conduzir para sermos transformados e a cada dia reconhecendo a necessidade daquilo que precisa ser transformado, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, à medida em que nós vamos compreendendo, naturalmente nós vamos sendo transformados de dentro para fora. A expressão do coração, da compreensão lógica, do raciocínio lógico. Nós vamos aprendendo, compreendendo e naturalmente sendo transformados pelo poder de Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Agora, como diz o Salmo 24, quem é que vai se aproximar do Senhor e quem é que vai permanecer? Porque tem pessoas que começam o processo e depois desistem. Por quê? Porque eles não querem ter tanta santificação, não querem ter tanta purificação, não querem trazer de volta esta inocência que Deus está nos conduzindo a essa purificação da nossa mente, do nosso coração, dos nossos raciocínios, dos nossos sentimentos e emoções, né, das nossas decisões. Então, a pessoa, ela quer se manter na sensualidade, ele quer se manter no pecado desregrado, né? Ele quer se manter naquilo que ofende a Deus em alguns detalhes, e por isso ele não permanece. Então, até se aproxima, mas não permanece. Por isso o texto fala: quem é que vai, quem subirá ao Monte Santo do Senhor e quem vai permanecer no seu santo lugar? O primeiro, o que é limpo de mãos, as suas atitudes, o seu comportamento, as suas intenções, o que é limpo nas suas intenções. O que é puro de coração, aquele que tem pureza no seu modo de pensar, não pensa maldade sobre ninguém, né? Às vezes pode até fazer algo que prejudique alguém, mas não foi intencional, e aí ele vai, pede perdão, se reconcilia, né? Porque somos seres humanos passíveis de erros. Então, todo esse aspecto de estar puro de mão e puro de coração é ter a mente limpa, ter o coração limpo, né? Ter a mente limpa, e as mãos mostram as nossas atitudes. É por isso que a marca de Deus, o selo de Deus está nas mãos, as nossas atitudes em relação à palavra de Deus, e a marca da besta também é colocada nas mãos. Né? Por quê? Porque dependendo das nossas atitudes, nós mostramos a quem servimos. Agora, dentro da expressão da pureza, nós também temos que considerar o texto de Tito, capítulo 1, versículo 15, que é um texto bastante importante que nós olhemos, porque para as pessoas que não querem ser transformadas e não aceitam a ação do Espírito Santo, não querem ser purificadas, então observe o que fala aqui, Tito capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Então, todas as coisas são puras para os puros. Ou seja, para aquele que está buscando purificação, ele não vê maldade nas coisas, não vê maldade nas atitudes. Então, a pessoa, ela tem que compreender que ela está corrigindo a si mesmo, não ao outro. Então, mesmo que ele veja uma outra pessoa se comportando de uma maneira inadequada, se apresentando com excesso de sensualidade ou com um excesso de malícia, isso não vai torná-lo malicioso,
isso não vai atraí-lo. Por quê? Porque ele olha com um olhar de pureza. Então, todas as coisas são puras para os que são puros. Agora, para os impuros e descrentes, nada é puro. A pessoa pode estar sem sensualidade nenhuma, sem atração nenhuma, e quem está olhando vê maldade do mesmo jeito. Olha com a mesma malícia, com a mesma maldade, com o mesmo impudor, né? Então, o que é necessário? É necessário que nós busquemos santificação dentro da palavra de Deus. Jesus, em João 17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é ela que nos santifica, é ela que nos purifica. Por isso que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática para todo cristão. Assim, colocando em prática, nós podemos apresentar as nossas mãos limpas e o nosso coração puro. Não é o ato de lavar as mãos, mas é o ato de viver pelo Espírito Santo que habita em nós, no modelo de Jesus Cristo e com foco em Deus para a vida eterna. Assim, nós vamos vivendo de mãos limpas e coração puro, segundo a vontade de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando, cada pessoa e cada família por eles representado. Nós te agradecemos pela tua paz, pela tua santificação e purificação em nós, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.